gente já começa com eleições. Faltam 60 dias para a disputa eleitoral e tem pesquisa saindo do forno. Representantes das Forças Armadas estão no Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas. O que é código-fonte das urnas eletrônicas? É uma linguagem, gente, de programação que você entende como uma urna eletrônica funciona. É essas urnas que vão ser usadas em outubro. Esse acesso foi cobrado pelo Ministério da Defesa em caráter urgentíssimo. Tá lá o carimbo urgentíssimo. Só que, gente, o TSE já tinha liberado esses dados para consulta, para inspeção, desde outubro do ano passado. Pedro Nogueira traz mais informações para a gente. Bom dia, Pedro. Oi, Daniel, Marcela, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Os militares já estão no Tribunal Superior Eleitoral em reunião com o pessoal de tecnologia da informação do tribunal para fazer aí os preparativos para a inspeção do código-fonte que vai acontecer na parte da tarde. Como a gente adiantou, o Ministério Público pediu acesso ao código-fonte, não só ao código-fonte, mas também a dados dos pleitos anteriores. Esse pedido foi feito em 3 ofícios enviados ao TSE. Um na semana passada e 2 também nessa segunda-feira. Um desses ofícios, inclusive, estava marcado com urgentíssimo. Essa informação é da nossa analista Basília Rodrigues. A CNN apurou que o TSE concedeu esse acesso no mesmo dia ao Ministério da Defesa e o próprio Ministério da Defesa também confirmou que já existe esse acesso desde outubro de 2021. O que era necessário agora era uma janela de trabalho, ou seja, uma oportunidade de liberar um servidor da Justiça Eleitoral para acompanhar ali os trabalhos do pessoal técnico das Forças Armadas. Os militares esclareceram ainda para a gente que isso aconteceu só agora porque foi nessa semana que ocorreu a reunião com as entidades fiscalizadoras, ou seja, todas as organizações que vão acompanhar diretamente as eleições 2022 que acontecem ali em outubro e também em novembro. Fontes militares afirmam à CNN que essa reunião com as entidades foi uma reunião cordial, uma reunião bastante técnica, mas que ainda ficaram faltando algumas respostas. Então, a expectativa é que haja um pouco mais dessas respostas nas reuniões de hoje, nas inspeções de hoje. Outras entidades brasileiras também já tiveram acesso a esse código-fonte e fizeram uma inspeção semelhante. Por exemplo, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também o Senado Federal. A gente vai continuar acompanhando a repercussão dessa reunião, que tipo de conclusões que os militares vão trazer dessa inspeção do código-fonte, e a gente volta com mais informações aqui durante todo o dia na CNN Brasil. Volto com vocês no estúdio. Você adiantou a informação aí, vamos detalhar aqui agora no site do próprio TSE, que tem ali no seu site informações públicas para qualquer pessoa acessar. Está aqui, ó, o site do TSE, porque ontem mesmo eles esclareceram: inspeção de código-fonte das urnas pelas entidades fiscalizadoras segue aberta até a lacração dos sistemas. Até setembro vai ser possível fiscalizar e ter acesso, inspecionar esse código-fonte, a linguagem de programação das urnas eletrônicas. E aqui embaixo, olha só, tem um quadrinho aqui, ó, bastante interessante da gente olhar. Por quê? Qual a informação que o TSE nos traz aqui? Em novembro e dezembro do ano passado, 2 partidos foram presencialmente, representantes dos partidos PV e PL, foram até o TSE presencialmente, mas decidiram não inspecionar a urna eletrônica, não ter acesso a esse código-fonte. Inclusive o PL, ó, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias tem se reunido no TSE, sugerindo inclusive uma análise mais apurada, uma fiscalização mais apurada. Mas em dezembro, quando o partido foi lá, eles não quiseram inspecionar o código-fonte. E aqui, ó, quem já fez esse trabalho? A Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Senado Federal, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, está fazendo isso nesse momento, e a Polícia Federal, no final deste mês, de 22 a 26 de agosto, vai fazer a inspeção também do código-fonte das urnas eletrônicas. Então tá aí, ó, bem claro, até setembro as entidades fiscalizadoras podem ter acesso. Inclusive 2 não inspecionaram, mas foram ao TSE.
Vamos seguir nesse assunto agora com a Basília Rodrigues para ela ajudar a gente a analisar. Basília, muito bom dia para você. Tá aí, o Dani acabou de mostrar uma série de instituições que já fizeram essa inspeção do código-fonte. O Ministério da Defesa pediu em caráter urgentíssimo algo que já é trivial, que já é rotineiro, que já pode acontecer. Os dados estão lá disponíveis, né? Por quê? Os dados estão disponíveis e é só pedir para marcar um dia em que os técnicos da instituição fiscalizadora e os técnicos do tribunal se encontrem para dividir informações, né, para terem acesso mais aprofundado a estes dados. Então, essa lista que a gente trouxe ainda ontem à noite aqui na CNN Brasil, com o nome das instituições que pediram e foram pessoalmente ao tribunal, mostram que algumas estiveram lá, levaram seus técnicos, né, especializados aí em TI, sentaram mesmo, se debruçaram sobre os dados e analisaram uma análise que costuma durar de 3 a 4 dias, e outros, no caso o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, esteve em novembro do ano passado no TSE, assistiu um tipo de apresentação, como uma palestra que é feita pelos técnicos do TSE, explicando o que são os códigos-fonte, como eles ajudam nesse processo de codificação dos dados das urnas, né? São linhas, né? Eles tentam nos explicar, a gente que não é bem dessa área, são linhas com códigos que podem ser lidas por estes especialistas, mas não é uma coisa rápida, como eu lhe disse, leva de 3 a 4 dias. Então, 2 instituições ao menos, e aí a gente ressalta o PL, tiveram autorização para ir lá, mas não ficaram para inspecionar efetivamente essas linhas, estes códigos-fonte, apesar da autorização. Isso não é algo exclusivo do PL. Tem vários partidos que, apesar da autorização para irem lá, para fazer, para mexer, não vem necessidade. Isso porque a gente está falando de uma tecnologia que há muitos anos, há várias eleições, tem sido testada e validada ao eleger deputados, senadores, governadores e também presidentes da República. Esta atual gestão, que está perto de acabar, a do presidente do TSE, Edson Fachin, ampliou o número de observadores, de instituições que podem checar os dados, né? Ou seja, ampliou a margem de transparência e de segurança das urnas. A gente tem dito que 35 mil urnas eletrônicas vão ser submetidas ao chamado teste de desempenho. Isso aqui é uma base de amostragem maior do que a das últimas eleições. Então, mudanças estão sendo feitas e, claro, como resultado, né, até como reflexo de tanta pressão e das tentativas, dos ataques ao processo eleitoral brasileiro, as dúvidas que são colocadas sobre todos estes acontecimentos. Então, o TSE responde, não apenas para as Forças Armadas e o Ministério da Defesa, responde que está agindo, que está ampliando, ouvindo e respondendo a estas sugestões. Eu tenho uma informação que nesta semana, que está chegando o final do mandato de Fachin, ele apontou, assim, ele decidiu fazer algumas agendas e anúncios antes de deixar a presidência. E nesta semana ele terá um encontro específico, particular, com o diretor-geral da Polícia Federal, que é um desses agentes, uma dessas instituições de fiscalização das urnas eletrônicas. Ele fez questão de encerrar aí o seu mandato, ouvindo várias destas instituições. Segunda-feira agora teve uma reunião com o juiz eleitoral e estas instituições, só que há também agendas reservadas com Fachin. Ainda nesta semana, antes dele deixar o comando do TSE, o presidente Edson Fachin se reúne com o diretor-geral da Polícia Federal para falar do quê? Segurança nas eleições.